cumprimentar os amigos e amigas que estão conosco nessa manhã, que vieram adorar a Deus conosco, serão bem-vindos, você possa sentir bem o nosso bem. Nós cumprimentamos os irmãos e irmãs das igrejas do distrito de Erechim do Sul, que estão conosco hoje de manhã, estarão conosco a semana inteira. Todas as igrejas estarão juntas aqui para um programa especial que começa hoje de manhã. Amanhã, à noite, às 19h30, e todos os dias até sexta-feira, início será às 19h30. Este programa especial, Semana de Oração, a única esperança, com o pastor Evandro Paulo. Quero cumprimentar também os amigos da Igreja Central de Erechim. Eu também fiquei feliz, porque nessa manhã nós vamos ter uma cerimônia especial. Márcio, aqui à frente da Igreja de Vargas, será batizado. Parabéns, Márcio, pela decisão. No sábado que vem também teremos uma cerimônia batismal. Festa para Jesus. Está comigo à frente aqui Mesalira, Marcos Mesalira, ele é ancião da Igreja Presidente Vargas, representando aqui o distrito de Erechim Sul, os anciãos. Do lado esquerdo está o Rogar, que é o primeiro ancião da Igreja Central de Erechim. O pastor João Palu, que é o pastor do distrito de Erechim Sul, nosso colega que trabalha aqui. Também o convidado nessa semana estará conosco o pastor Evandro Fábio, que é o lado de Erechim, já é conhecido da maioria. Para os amigos que estão conosco, o pastor Evandro ele é um dos administradores da Igreja Adventista na região sul do Brasil, dos 3 estados. Mora em Curitiba, estará conosco a semana inteira, trazendo as mensagens de esperança. Também, talvez, visitando você na sua casa e fazendo uma oração no seu lar. A partir de amanhã à noite, 19h30, haverá uma equipe na recepção. Você que é nosso amigo, amiga, está conosco. Todos os amigos e amigas que estiverem conosco, nós queremos orar por você. Nós, na entrada, a partir de amanhã à noite, você pode deixar o seu nome. E nós temos uma equipe que, a partir de amanhã à noite, estará numa sala de oração aqui atrás, com o Paulo Potência, que está organizando a equipe de oração. E o seu nome nós levaremos para essa sala de oração. E todos os dias à noite haverá pessoas orando pelos amigos que estarão conosco. E também o seu nome nós vamos pegar, porque nós queremos presentear todos que entrarem nessa igreja durante a semana, pegarão um DVD. Ouvindo a voz de Deus, nosso orgulho de presente. Eu deverei um guia de estudos bíblicos. Okay? Então, você possa fazer todas começar conosco a partir de amanhã. Vai ser uma semana muito especial. Nós levamos que Deus possa usar aqui, seja bem-vindo mais uma vez a Erechim. Até a Natal. Bom dia, irmãos. Muito bom voltar à nossa terra natal, Erechim. Certamente essa semana teremos a oportunidade também de rever alguns dos parentes que ainda moram por aqui, convidá-los para fazer uma visita à igreja. Orem por eles. Amém? Fiquei feliz de ver aqui o Clube de Aventureiros Fábio de Mel. Minha esposa é diretora do Clube de Aventureiros Estrelinhas das Américas e eles têm ali com aventureiros e também liderança mais ou menos uns 40 integrantes. E amanhã à tarde haverá um casamento de 2 dos líderes dos aventureiros do clube dela, e eles ficaram tão empolgados com o clube que eles vão casar vestidos de aventureiros. Você já viu isso? A noiva vai entrar vestida de aventureiro, né? E o noivo também. E os aventureiros vão fazer a cerimônia, como é que chama ali, guarda de honra ali. Então vai ser uma cerimônia. Infelizmente não vou poder estar lá porque estou aqui, mas estou vibrando com o que já está acontecendo. Vários meninos do Clube de Aventureiros e meninas já fizeram um compromisso com Jesus, entregando a vida a Jesus, sendo batizados. Um deles é minha filha, que batizei no ano passado. Amém? E pais também de aventureiros estão sendo alcançados pelo clube. 2 deles, o Ricardo e a Cleia, nós estamos dando estudos bíblicos para eles, né, cada semana. E o contato com o Ricardo e com a Cleia surgiu através do Clube de Aventureiros. O filho começou a falar muitos, agir de maneira estranha em casa, e desobediência, e fazendo coisas assim que os pais não gostaram, falando até coisas de, assim, usando termos assim baixos, né?
eles descobriram que parte disso vinha dos desenhos que o menino assistia pela TV a cabo e as amizades. E alguém disse para eles: há um clube muito legal de aventureiros. Eles procuraram a igreja, colocaram o menino lá, e o menino Isaac, nome bíblico, tem mudado. E os pais ficaram impactados com isso e hoje estuda a Bíblia com a gente. Amém? Então, apoiem o clube de aventureiros que vocês têm aqui, convidando pessoas, não é só para os filhos da igreja, também para os que são de fora da igreja, né? De fora da igreja. Convide os amigos, você tem um amigo que fala, tem um clube muito legal lá na nossa igreja. Traga os meninos, convide-os, né? Ele, certamente, o clube de aventureiros é uma forma de alcançar também os pais dos meninos que terão seus filhos no clube. Parabéns, portanto, pela investidura, pelo empenho. A gente sabe que dá muito trabalho, né? Tem que se dedicar, mas é uma obra divina, uma obra de Deus. Continue, não desista. Vamos fazer uma oração, irmãos, para a gente começar a estudar a palavra de Deus nessa manhã. Antes da oração, quero lembrá-lo que nós estamos aqui para uma semana especial, a única esperança. Cada noite vamos estudar um tema relacionado a Cristo e suas doutrinas. Amanhã à noite vamos estudar como nós podemos alcançar a felicidade. Amanhã à noite nós vamos estudar sobre a verdadeira felicidade. Muitas pessoas que buscam a felicidade em lugares onde não encontram, ou se encontram, essa felicidade é efêmera, é passageira. Amanhã à noite vamos estudar sobre como ter a verdadeira esperança, como ser feliz, como ter uma família estruturada, como ter filhos andando, fazendo as coisas certas e andando nos caminhos de Deus. Começamos uma jornada amanhã e eu quero convidá-lo para vir. Você que é membro da igreja pode ser revivado pelo poder do Espírito Santo. O seu amigo que talvez não está estudando a Bíblia ainda, mas pelo qual você está orando, ele pode vir e tomar uma decisão de começar a estudar a Bíblia. E o seu amigo que já está estudando a Bíblia, mas precisa talvez tomar uma decisão, essa é a semana, amém? Então nós temos que orar por ela. Eu sei que vocês já estão orando, mas orar mais, orar por mim, para que Deus me use, orar pelas pessoas, orar pela igreja. Deus poderá e vai fazer milagres nesta semana, amém? Na vida de alguém, Deus vai fazer um milagre. Na vida de alguém, Deus vai tocar. Na vida de pelo menos uma família, Deus vai fazer a diferença nessa semana. Então, faça parte dela, ore por ela e venha, fique de fora. Essa semana nós vamos contar a história de uma família erechinense que eu conheci. Uma família erechinense que eu conheci lá no Paraná. E essa família tem uma história tremenda. Uma história tremenda. E nós vamos contar amanhã à noite. Você não pode perder. É a história de uma família do seu Domingos, que foi assim impactada por Jesus. Então, não perca para conhecer a história desta família amanhã à noite. Antes, porém, então, de começarmos o tema de hoje, nós vamos orar. Feche seus olhos. Querido Pai, nós te agradecemos pela oportunidade de estar aqui nesta manhã. Nós te agradecemos, Pai, pela oportunidade de te louvar, de te adorar. Enquanto em muitos lugares ainda existem restrições, perseguição àqueles que adoram o Senhor livremente, abertamente, aqui nós temos liberdade, por isso nós te louvamos. Esta manhã talvez haja pessoas lutando com a dúvida, com a incredulidade, com o medo, com a doença. Essa noite, essa manhã, há pessoas aqui, ó Pai, querendo entender a Tua palavra, desejosa de sair daqui cheia de paz e de esperança. Faça-nos compreender a Tua palavra, portanto, Senhor. Dá o consolo que necessitamos e toca na nossa mente, toca no nosso coração, toca na nossa vida. Nós te agradecemos e oramos no nome de Jesus. Amém. Abra sua Bíblia no livro de Daniel. Livro de
de Daniel. Nós vamos estudar hoje de manhã um tema maravilhoso que tem a ver com o surgimento da igreja. Daniel, ele é um livro profético. Daniel, ele está dividido em duas partes, está dividido em história e profecia. A história tem, por exemplo, o Daniel capítulo 1, aquela história tão conhecida das crianças, né? O Daniel na cova dos leões, a história dos 3 amigos de Daniel e a estátua e a fornalha ardente. Então ali nós temos várias histórias no livro de Daniel que nos ensinam lições. Mas nós também temos profecias. Nós temos o capítulo 2 de Daniel, o capítulo 7 de Daniel, o capítulo 8 de Daniel, o capítulo 11 e o capítulo 12 que apresentam profecias. As profecias do livro de Daniel, elas estão em paralelo, ou seja, elas falam do mesmo assunto, do mesmo período, porém utilizando símbolos diferentes, em ocasiões diferentes e para pessoas diferentes. Daniel capítulo 2, por exemplo, apresenta a história do mundo exemplificada ou ilustrada em uma estátua que Deus, através de um sonho que Deus revelou para Nabucodonosor. A estátua, ela tinha alguns metais, está ali no capítulo 2. A cabeça era de ouro e representava o Império Babilônico. O peito e os braços de prata representavam o Império Medo-Persa, que dominou o mundo depois de Babilônia, do ano 539 até o ano 331. Depois a estátua, ela tinha os quadris de bronze, que representava o reino que viria logo em seguida, o reino da Grécia, que dominou o mundo do ano 331 a 168 a.C. Depois nós temos as pernas de ferro da estátua, que representam o Império Romano, que foi o império que mais dominou sobre a terra, do ano 168 a.C. ao ano 476. E depois nós temos os pés de ferro e barro, que representam o Império Romano dividido em 10 reinos, representado pelos 10 dedos dos pés da estátua. E então o sonho termina com uma pedra, que foi cortada sem o auxílio de mãos, que atingiu a estátua, e essa pedra representa um reino que durará para sempre e nunca mais será deposto. Esse reino representa o que mesmo? A volta de Cristo Jesus, o reino de Deus que será implantado na terra e que durará para sempre. Amém? Nós temos o capítulo 7 de Daniel. Depois, o capítulo 7 de Daniel, ele apresenta agora alguns animais. Ele começa com um leão que tinha asas de águia, capítulo 7, verso 4. Esse leão representa o Império Babilônico também, que era representado muitas vezes pelo leão. Depois, o capítulo 7 fala de um urso que tinha 3 costelas na boca, representando aqui o Império Medo-Persa e as suas 3 grandes conquistas: a Lídia, o Egito e a Babilônia. Depois o capítulo fala de um outro animal, o leopardo, que tinha asas, 4 asas e 4 cabeças. O leopardo aqui, o leopardo é um dos animais mais rápidos sobre a terra, e o fato de ele ter asas representa a rapidez com que o Império Grego dominou o Império Medo-Persa. O fato de ter 4 cabeças é o símbolo dos 4 generais que se levantariam do Império Grego: Cassandro, Lisímaco, Seleuco e Ptolomeu. Depois Daniel vê um 4º animal, que ele chama no versículo 7 de um animal terrível e espantoso. Esse 4º animal faz coisas terríveis.
Mas esse quarto animal, ele tem 10 chifres. 10 chifres. Esse quarto animal é um reino que viria depois da Grécia, que, comparando com Daniel 2, nós sabemos que é o Império Romano, que se dividiu depois em 10 reinos. Esses 10 chifres, deles surgiu um chifre pequeno, menor, que abateu 3 outros chifres. Olhando na história, nós vemos o que significa isso. O Império Romano dividiu-se em 10 reinos. Desses 10 reinos surgiu um reino menor em tamanho, mas maior em poder político e religioso. E esse reino menor derrotou 3 outros reinos, os ostrogodos, os vândalos e os érolos. E esse reino menor fez algumas coisas, que está em Daniel 7:25. Ele proferiu palavras contra o Altíssimo, ele mudou os tempos e a lei, e ele perseguiu o povo de Deus por um tempo, 2 tempos e metade de um tempo. Quando você compara essa expressão com outras expressões do livro do Apocalipse, que não teremos tempo hoje para isso, você identifica que esse período é um período de 1260 anos, o Apocalipse fala isso, claro, de perseguição ao povo de Deus. Então esse chifre pequeno, esse reino menor, porém maior em influência, ele perseguiu o povo de Deus, mudou a lei de Deus e perseguiu o povo por 1260 anos. Aí você vai para o capítulo 8. No capítulo 8, Daniel apresenta outros animais. Só que ele não começa a partir de Babilônia no capítulo 8. Ele já começa a partir da Medo-Pérsia, porque Babilônia já havia sido derrotada pela Medo-Pérsia nessa época. Então ele começa apresentando a visão de um carneiro que tinha 2 chifres. Esses 2 chifres representam os 2 reinos que dominaram a Medo-Pérsia, os 2 reis que dominaram a Medo-Pérsia. Depois desse carneiro, ele vê um bode que vinha voando, representando a velocidade novamente que o Império Grego dominou os medos e os persas. Esse bode tinha um chifre notável, pequeno, que se engrandeceu. Ele falava blasfêmias, e ele fez o seguinte, versículo 13, 12 e 13, ele jogou por terra a verdade. Jogou por terra a verdade. Bom, esses são os símbolos, e eu já dei para você a interpretação dos símbolos. Mas na verdade, quem dá a interpretação, quem deu os símbolos e quem deu a interpretação para Daniel foi o próprio Deus. Porque a Bíblia interpreta-se a si mesma. Quando você vai para Daniel capítulo 8, por exemplo, no versículo 20, acompanha na tua Bíblia aí para não perder o raciocínio. Fica com a tua Bíblia aberta. Em Daniel, no capítulo 8, no versículo 20, veja o que o anjo diz para Daniel. Aquele carneiro com 2 chifres que vistes são o quê? São o quê? Os reis da Média e do que mesmo? E da Pérsia. Mas o bode peludo é o quê? É o rei da Grécia. O chifre grande entre os olhos é o que mesmo? É o primeiro rei. Foi Alexandre Magno pela história. O ter sido quebrado, levantando-se 4 em lugar dele, significa o quê? Significa o quê? Que 4 reinos se levantarão desse povo. Perceba que o anjo, ele deu símbolos para Daniel, e eu estou só usando um exemplo aqui, porque há outros textos que revelam o significado dos símbolos das profecias. Então Deus deu símbolos e depois Deus deu a interpretação dos símbolos. Daniel não ficou no escuro com respeito aos símbolos. Ele sabia o que cada um desses símbolos significava. No entanto, aparece algo estranho no capítulo 8. Porque no final do capítulo 8, Daniel ele diz o seguinte, no versículo 27. Ele diz: eu, Daniel, enfraqueci e estive enfermo alguns dias. Então me levantei e tratei dos negócios do rei. Espantava-me com a visão e não havia quem a entendesse. É interessante que Daniel fica doente por não entender a visão. No entanto, o anjo havia explicado para ele o significado da visão.
Por que é que Daniel diz, eu não consigo entender a visão? Por que é que Daniel fica doente por não entender a visão? Acontece que aqui em Daniel, no capítulo 8, existem duas palavras no original hebraico que foram traduzidas como visão, mas que elas apontam para uns significados diferentes. É como se, por exemplo, eu pegasse a palavra house em inglês e traduzisse ela como casa, e pegasse a palavra home e traduzisse ela também como casa. Eu posso fazer isso. No entanto, a palavra home, ela indica mais o lar, mais as pessoas que estão na casa, enquanto que a palavra house, ela aponta mais para o aspecto físico, as paredes, as janelas, etc. Em hebraico acontece a mesma coisa nesse capítulo. Há duas palavrinhas, uma chamada a palavra razon e outra palavra marre. As duas podem ser traduzidas como visão. No entanto, razon é visão geral e marre é uma visão específica. Quando a gente começa o capítulo 8 de Daniel, diz assim: no terceiro ano do reinado do rei Belsazar, eu, Daniel, tive uma visão. E essa visão é a palavra razão, é visão ampla, refere-se a todo o capítulo de Daniel. Porém, no versículo 13, quando Daniel vê aquele chifre pequeno, aquele reino menor, jogando por terra a verdade, perseguindo os santos por 1260 dias, ele pergunta: até quando vai durar isso? Até quando durará essa visão? Ele usa a expressão marre. E aí vem a resposta: até 2300 tardes e manhãs, e o santuário será purificado. Quando você olha o Daniel capítulo 8, você vê que o anjo explica tudo. Ele fala o significado do carneiro, ele fala o significado do bode, ele fala o significado dos chifres, mas ele não fala o significado das 2300 tardes e manhãs de Daniel 8,14. E quando Daniel fica doente, ele diz assim: eu espantava-me com a visão. Ele usa a palavra marre. É como se ele estivesse dizendo assim: eu espantava-me com a visão das 2300 tardes e manhãs, e não havia quem a entendesse, por isso eu fiquei doente. Mas a pergunta é: por que Daniel fica doente com essa visão? Só para você entender um pouquinho melhor. O profeta Jeremias havia profetizado várias vezes, dizendo o seguinte para o povo de Deus, Israel: arrependam-se dos seus pecados, abandonem a sua idolatria, abandonem a prostituição, volte-se para Deus e convertam-se. Se vocês não se arrependerem de seus pecados, Babilônia invadirá Jerusalém. O rei Nabucodonosor vai destruir o santuário. O santuário era o centro da vida religiosa dos judeus. O santuário era onde Deus se manifestava visivelmente com o seu Shekinah no lugar santíssimo. Jeremias havia profetizado: se vocês não abandonarem os seus maus caminhos, vocês vão perder a proteção de Deus e vão colher as consequências. O santuário será destruído e os judeus serão levados para a Babilônia e ficarão lá durante 70 anos. E o santuário será destruído, ficará destruído durante 70 anos. Jeremias profetizou isso em Jeremias capítulo 25, verso 11, e Jeremias 29, versículo 10 em diante. Acontece que então Daniel, sabendo dessa profecia, agora ouve do anjo o seguinte: até 2300 tardes e manhãs, e o que mesmo? O santuário será purificado. A palavra purificado, a palavra nitzdak, também pode ser traduzido como restaurado. Eu fico imaginando Daniel pensando assim: Senhor, a profecia, nós estamos em Babilônia no cativeiro. A profecia era de que nós ficaríamos aqui por 70 anos, que o santuário ficaria derrubado por 70 anos, mas agora o Senhor vem e diz que são 2300 tardes e manhãs para o santuário ser restaurado. A expressão tarde e manhã era muito conhecida dos judeus, porque foi uma das primeiras expressões usadas na Bíblia para definir um tempo, um período de tempo. Houve tarde de manhã, primeiro dia. Tarde de manhã, o segundo dia.
a semana da criação. Portanto, a expressão tarde e manhã, ela apontava para um período literal de 24 horas. 2.300 tardes e manhãs, ou 2.300 dias, equivalem a 6 anos e pouquinho. Só você dividir aí 2.300 por 360, que era o ano judaico. Mas veja bem, para quem já havia esperado quase 70 anos no cativeiro, se o anjo chegasse e dissesse para Daniel, vocês já ficaram quase 70 anos, então vocês só vão ficar mais 6 anos, e aí vocês vão voltar para Jerusalém, e o santuário será erguido, e vocês vão voltar à sua nação. Você acha que Daniel ficaria triste ou feliz? Para quem já esperou quase 70, esperar só mais 6. Triste ou feliz? Ele ficaria feliz, pularia de alegria e felicidade, mas ao invés disso, Daniel fica doente. Por que ele fica doente? Porque ele entendeu um outro princípio da palavra de Deus, que num contexto profético, Ezequiel fala sobre isso, o livro de Números fala sobre isso, e outros versículos. Num contexto profético, um dia representa o quê? Representa o ano. Então é como se Deus dissesse: Daniel, a verdade será jogada por terra, os santos serão perseguidos, e o santuário só será purificado depois de 2.300 anos. E agora Daniel fica apavorado, e é como se ele dissesse: Senhor, eu tinha entendido que era 70, mas agora o Senhor vai me dizer que é 2.300? Como é que é isso? Significa que eu nunca vou ver o santuário, nem a minha geração vai ver os santuários, nem os descendentes dos meus descendentes, e dos meus descendentes, e dos meus descendentes vão ver o santuário. Eu quero entender isso, e aí entra o capítulo 9, que para mim é um dos capítulos mais belos e bonitos da Bíblia no que diz respeito à oração. É uma das mais belas orações da Bíblia, o capítulo 9 de Daniel. Daniel começa fazendo uma proclamação, uma declaração de fé. E ele inclusive cita Jeremias no versículo 2: eu havia entendido pelos livros que o número de anos que falaram o Senhor, o profeta Jeremias, que havia de durar as assolações, eram de 70 anos. E agora ele começa a orar, a partir do versículo 4, ele diz: eu orei ao Senhor, o meu Deus, eu confessei o meu pecado. E aí vem a oração dele. A oração dele, Daniel se coloca no lugar do povo. Na Bíblia nós temos poucos personagens, poucas pessoas, que a gente pode olhar para o personagem e dizer assim: eu não vejo nenhuma mácula nesse personagem, não vejo nenhum erro nesse personagem. E Deus permitiu isso para mostrar que não só os que são bons é que Deus aceita, né? Deus ama e pode restaurar até os piores elementos. Mas no caso de Daniel, ele é uma pessoa que você não vê mácula na biografia dele. Mas ele diz, olha o que ele diz: nós temos pecado. Ele se identifica com o povo. Ele se identifica com o povo. O povo era um povo pecador, era um povo idólatra. Você lembra a estátua que Nabucodonosor ergueu? Quantos não se prostraram diante da estátua? Quantos? Só 3. Daniel provavelmente